Fala, meu querido amigo Jovem Servo, minha querida amiga Jovem Serva. Tudo beleza com você? Espero que sim. Estamos hoje aqui para mais um vídeo do canal Jovem Servo. Mas antes de tudo, deixe-me me apresentar. Meu nome é Wesley, sou um jovem servo ansioso em passar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo para você. Tenho 20 anos, sou católico apostólico romano. Já estou aí com uns anos já dentro da Igreja Católica na Renovação Carismática, que é o movimento que eu sigo dentro da igreja. E temos várias histórias aí para contar e para viver ainda com o Senhor. Beleza? Sou universitário também. E estamos aí para pregar e falar do nosso Senhor Jesus Cristo aonde for preciso. Beleza? Fique comigo. Antes de iniciar esse vídeo, gostaria de pedir aquela força essencial que só você sabe dar, que é você apertando aqui no botãozinho de inscrever-se, para você estar fazendo parte da família Jovem Servo. E também gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo, ativasse o sininho, tá ok? Não deixasse de seguir os nossos conteúdos e acompanhe o nosso canal aqui e, se possível, repasse essa mensagem, repasse os vídeos do canal Jovem Servo e faça essa família crescer ainda mais. Então, chega de conversa, vamos para o vídeo de hoje. Bem, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre algumas curiosidades sobre santos da nossa Igreja Católica. Também vou falar sobre personalidades. Como eu vou fazer isso? Então, gente, eu fiz uma divisão, né, é claro, para falar dos nossos santos e vou deixar bem claro aqui que eu não vou falar muita coisa, vou apenas citar algumas curiosidades, porque a gente já vê muitas pessoas falando sobre esses santos, sobre os nossos faróis, e dão muitas definições, falam muito sobre a história. A minha intenção aqui nesses vídeos que eu vou fazer para vocês é falar algumas curiosidades, coisas que talvez muitas pessoas não saibam, ou algumas coisas que caracterizam os santos e porventura algumas pessoas não saibam. Se é que você me entende. Então eu vou focar mais nisso, beleza? Também personalidades da nossa igreja, como pessoas que são muito famosas, pregadores, enfim, líderes, fundadores, tá bom? Eu vou tentar fazer um pouquinho de cada uma dessas aí, espero que dê tudo certo. Conto com você para estar acompanhando, tá bom? Esses conteúdos, eu tive essa ideia a fim de trazer uma coisa nova, algo de interessante também, né? Além dos conteúdos que eu já faço aqui, eu falei assim, não, por que não trazer algumas curiosidades dos santos, né? Algumas particularidades que talvez fiquem presas só nos livros das suas biografias e muitas pessoas acabam nem falando, né? Então, vamos lá, eu conto com você, se você tiver alguma curiosidade, só botar aqui nos comentários embaixo, tá bom? Então, gente, dando prosseguimento, vamos abrir essa série com a história de Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. Então, gente, é uma dúvida frequente que chega na cabeça de muitas pessoas. Afinal, Santo Antônio é de Pádua ou de Lisboa? Pádua na Itália ou Lisboa em Portugal? Então, bem, gente, vamos abrir com o nosso querido Santo Antônio. Ele nasceu em 15 de agosto de 1195, é um dos santos mais populares da nossa Igreja Católica pela sua história e pelo fato dele ter se abandonado mesmo às obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Também abandonou a riqueza que ele tinha. Bem, isso te lembra alguém? Sim, essa pessoa mesmo, nosso querido São Francisco de Assis. Mas ele vai estar presente aqui, é só aguardar, eu vou já falar dele também. Ele tem uma história muito legal com Santo Antônio. E nosso querido Santo Antônio, ele tem uma curiosidade muito interessante de que quando ele falava, né, quando ele fazia suas pregações, ele reunia multidões mesmo, era uma pessoa muito, muito estimada pela população. E tem-se a história de que a sua língua está intacta até hoje, 775 anos após a sua morte. Então, para você ver como uma das características também desse santo, né, a língua, que para todos nós muitas vezes é símbolo de erro, de quedas, enfim, também como de palavras sábias, a língua de nosso querido Santo Antônio está intacta há 775 anos. Vocês conseguem imaginar isso? Muito bacana mesmo. Bem, gente, essa foi a primeira curiosidade que temos dele, só uma pequena introdução. Tem um outro fato que retoma-nos ao seguinte: Santo Antônio pregou muito mesmo contra os hereges de sua época. Tem-se a história de que ele era muito fervoroso, era muito direto, né? Se você conhece São Padre Pio, imagine algo parecido. Então, Santo Antônio, ele fazia muito isso.
Mas uma coisa muito importante é que, no fim, sempre os hereges eram convertidos. Ele conseguia converter os hereges ao cristianismo, então isso é muito, muito interessante também. Gente, é importante citar que Santo Antônio, muita gente fala que ele é Santo Antônio de Pádua, porque foi lá que ele se consolidou, né? Ele viveu os seus últimos... Assim, logo que ele começou a fazer a sua evangelização, foi a partir dali, ele se consolidou ali naquela cidade. Mas ele é natural de Lisboa, ele tem de uma origem familiar muito nobre, né? Ele era seria cavaleiro, né? Antes da sua conversão e da sua entrega à missão do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante porque ele resolveu abandonar, como eu disse lá no início, ele abandonou suas riquezas, abandonou todos os seus direitos. Ele teve até um conflito com o seu pai, que queria muito que ele fosse um cavaleiro, que era superestimado na época, era uma posição muito nobre, da alta classe. E ele abandonou tudo isso para viver em missão, para viver em favor dos pobres. Outra curiosidade é que Santo Antônio não queria viver em claustro. Claustro, para quem não sabe, é quando o sacerdote, a pessoa, né, que vai se tornar um sacerdote ou uma irmã de caridade ou uma pessoa que vai servir a Deus, vive ali num confinamento, em oração, se preparando para o grande momento, diariamente. Não tem muito contato com o mundo externo. E Santo Antônio não, ele queria ter o contato com o mundo externo, ele queria ter o contato com as pessoas, queria falar para multidões, não a fim de se aparecer, mas a fim de mostrar que o Senhor precisaria ser ouvido, e ele queria ser um porta-voz do Senhor, tá ok? Uma história bastante interessante também era que, segundo o manuscrito, Santo Antônio, como eu falei, ele gostava muito de pregar para multidões, né? Os hereges, vendo que ele estava atraindo muitas pessoas, sempre é assim, né? Quando uma pessoa está conseguindo alcançar muitos corações, sempre tem aqueles que ficam enciumados, se sentem ameaçados pelo poder de Deus agindo sobre aquela pessoa. Então, a gente já conhece muitas histórias parecidas. Mas, enfim, os hereges proibiram o povo de ouvir as palavras de Santo Antônio, alegando que ele mentia para o povo. E o povo, de certa forma, acabava, infelizmente, acreditando. Com isso, Santo Antônio foi impedido de pregar para o povo. Mas, não satisfeito, Santo Antônio decidiu ir à beira-mar, né? Em um dado momento ele foi refletir, aqueles questionamentos que só os nossos santos, os faróis da nossa igreja, e muitas vezes aquelas pessoas que nós sabemos que são capazes de fazer, eles vão lá refletir e insistem, e não abandonam a missão que o Senhor deu para eles. Foi refletir à beira-mar e tal. Passado o momento, ele começou a falar, o Espírito Santo agiu dentro de si, dele, né? E aí ele começou a falar. E aí, há relatos de que os peixes saíram, puseram a cabeça para fora e começaram a ouvir Santo Antônio falar. E aquilo, para Santo Antônio, foi muito especial. Ele diz que, depois de terminar a sua pregação, ele pregou para aqueles peixes, né? Já que não tinha um povo, tinha os peixes. Tinha a criação de Deus também para ouvir as palavras de Santo Antônio. E ele elogiou os peixes, dizendo que eles foram importantes para a história da salvação. Então, é um relato muito interessante que, através desse relato, muitas pessoas são convertidas, muitas pessoas acreditam também em Santo Antônio, acreditam também que, através de Santo Antônio, a gente consegue chegar ao nosso Senhor Deus. E é muito interessante esse relato para nós. Outro fato bastante importante que aconteceu, que eu disse que eu ia falar aqui, é que Santo Antônio encontrou São Francisco pessoalmente. Como nós sabemos, Santo Antônio ele se converteu depois de São Francisco, né? São Francisco é mais antigo que Santo Antônio, não muito também. E em um dado momento, Santo Antônio, a convite de um amigo dele muito próximo, quando ele ainda era dos agostinianos, ele foi, né, em uma de suas viagens, encontrou São Francisco, que já conseguia reunir algumas pessoas, os franciscanos, que logo mais tarde Santo Antônio também se tornaria um. Então, eles tiveram um bate-papo ali bem legal. Há relatos também de que eles se tornaram muito amigos, enfim, tiveram uma relação íntima tanto na oração como nas reflexões. E logo após ele se encontrar e Santo Antônio começar a seguir a sua missão particular, no quesito dele sair em missão com algumas poucas pessoas, São Francisco posteriormente morreu e ele ficou muito triste, mas sabia que São Francisco tinha feito uma bela obra e que logo logo ele estaria com o Senhor nos céus. Bem, gente, o nome de Santo Antônio, obviamente, não era Santo Antônio, era Fernando de Martins Bulhões, o nome de batismo dele.
a gente sabe, se você não sabe, eu vou te dizer agora, muitos sacerdotes e muitas irmãs, né, quando eles entram para o seminário, né, quando eles entram também para o claustro, para serviço do Senhor, alguns têm que escolher um nome para que seja o seu novo nome. O nome antigo de batismo, no caso, ele é, digamos que, esquecido, porque agora essa pessoa vai ter uma nova vida, uma vida em união com o Senhor, e vai ter que se abandonar do seu eu velho para que esteja em um mundo novo. E muitas vezes essa pessoa tem que escolher um novo nome. E Fernando escolheu o nome de Antônio, né? Então, é uma particularidade que eu queria mostrar aqui também para vocês, tá ok? E agora vamos para a explicação do porquê Santo Antônio é conhecido como o Santo Casamenteiro. Se você não sabia, fique aqui comigo que eu vou já te explicar. Bem, gente, para quem não sabe, Santo Antônio, quando ele fazia as suas missões, ele gostava muito de servir. Servir também, assim, quem conhece os franciscanos sabe que eles também trabalham muito. São Francisco diz que quem não trabalha não come. Então, Santo Antônio tinha muito isso com ele, de ajudar as pessoas, de ajudar no serviço, de construção. Ele ia mesmo, botava a mão na massa, não era aquele que ficava na sombra e água fresca somente esperando as pessoas fazerem por ele, não. Ele ia em serviço e em missão, que é o que nós também devemos fazer na nossa realidade. Então, gente, quando ele fazia essas missões, uma das coisas que ele fazia também era ajudar os casais, né, que queriam se casar e que por vezes não teriam condições de reunir o dote necessário, principalmente os homens que reuniam os dotes para pagar ao pai da sua noiva, enfim, uma tradição que a gente conhece. E ele ajudava com trabalhos, fazia trabalhos em troca, ajudava as pessoas para poder essas pessoas conseguirem um dote e assim poderem se casar. Há também relatos de que uma lei local proibia pessoas que não fossem da mesma classe de se casarem. Então era mais um motivo para Santo Antônio ajudar essas pessoas, esses jovens, a se casarem. E ele queria ver esses casais felizes. Então era uma das coisas bastante importantes que ele fazia. E desde alguns anos, na Sé Catedral em Lisboa, no dia 12 de junho há uma tradição que possibilita os jovens com poucas condições financeiras a se casarem, retomando aquilo que Santo Antônio pregava muito, que era a ajuda aos casais jovens a se casarem, a ter uma vida em união familiar dentro da igreja. Então é muito importante, é uma tradição que já se perpetua por muito tempo. Foi uma herança deixada por Santo Antônio, né? Ele fazia serviços comunitários para ajudar os jovens, para ajudar aqueles casais que estavam não só apaixonados, mas decididos a viver um matrimônio sagrado com o Senhor. Então, é uma coisa bem linda e isso até hoje acontece no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio. Então é bastante importante a gente lembrar dessa data. E também, dentre esses fatores que eu já expliquei, por isso que Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro, por essa fama dele ajudar, quando ele já fazia as missões aqui na Terra, dele ajudar os jovens, aqueles casais, principalmente jovens, que não tinham condição, por vezes não tinham trabalho e tinham que fazer outras coisas para conseguir o dinheiro para o seu casamento, para comprar o dote, né, da sua amada. Então, essa é uma das motivações e um dos significados e um dos porquês Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro. Então, eu deixo um recado aqui para você, não é preciso você virar o santinho Antônio de cabeça para baixo para você conseguir a sua amada, não, nem você casar. É só preciso você orar, pedir ajuda a ele, intercessão dele, que através dele o Senhor vai abençoar, nosso Senhor Deus vai abençoar o seu casamento, o seu matrimônio, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, curtido muito. Quis trazer aqui algumas curiosidades sobre Santo Antônio para vocês, espero que vocês tenham entendido algumas coisas bastante interessantes. Como eu lhe falei lá no início do vídeo, eu não vou explicar, definir a vida de cada santo, de cada personalidade. Eu vou trazer algumas pequenas curiosidades para te ajudar, para te fazer ainda conhecer ainda mais a vida desses santos, tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Se vocês gostarem, comentem muito, curtam, se inscrevam e compartilhem o canal. Esse foi o vídeo do Jovem Servo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima, valeu!